Vamos hoje tratar, meus queridos, sobre as parábolas, como que nós interpretamos as parábolas. Antes que a gente fale sobre as parábolas, eu vou pedir uma gentileza para que vocês possam dar assim uma folhada rápida, tá? São 3 Bíblias aqui e elas são os originais, então as línguas originais, tanto o grego quanto o hebraico. Então vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em língua grega, né? E o Antigo Testamento na língua hebraica, tá? A maior parte. Tem lá pedacinhos, né, no Antigo Testamento que são aramaico, tem pedacinhos no Novo Testamento que são também aramaico, hebraico, mas a maioria do Antigo Testamento é hebraico e a maioria do Novo Testamento, a grande maioria, o grego. E aí só para vocês se familiarizarem e dar uma olhada assim para ver, nossa, olha, isso aqui são a escrita, né? Isso aqui são os caracteres. E aí talvez vocês se arriscam aí em identificar alguma palavrinha, porque há muita palavra que dá origem ao nosso português e vem da língua grega. Então nós temos basicamente na nossa língua portuguesa 2 origens, o latim e o grego, tá? Então as nossas palavras derivam do latim e do grego, principalmente quando a gente vai para a medicina, os termos de medicina, né? Oftalmologia, ginecologia, então tudo que é ligado assim à ciência e à medicina, a origem é grega, né? Então oftalmos são olhos, olha que coisa, e gine ou guiné, mulher, né? Então logia, vocês sabem que tudo que é logia é tratado, é estudo e tal, mas só dê uma olhadinha assim rápida e aí passe para o lado, a assistente aqui do professor, a ajudante oficial, você foi agora decretada, isso, obrigado, viu? Passe esse é o Novo Testamento, tá? Esse aqui, Septuaginta, quer dizer, a tradução do Antigo Testamento, que era o hebraico, para a língua grega. Isso aconteceu depois da diáspora, né? Lá no ano 227 antes de Cristo, e aí os judeus eles foram dispersos desde lá de 600 e alguma coisa, 605, 597 e 586. Foram 3 levas dos judeus para a Babilônia. Então alguns voltaram, mas muitos foram dispersos pelo mundo. Então eles ficaram aí sendo judeus de cultura grega. E lá no Novo Testamento, capítulo 6 de Atos, aparece, né? Os hebreus e os helenistas, né? Tem aquela contenda justamente por conta disso aí. Então tinha um cuidado lá com as viúvas hebreias de uma maneira mais adequada, e as outras eram mais desprezadas. Tanto é que foi separado diáconos, todos eles lá, pelo menos nos nomes, a gente percebe que é de origem grega, né? Então Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas e etc e tal, Estevão. E o que acontece? Então essa aqui é a Septuaginta, quer dizer 70, tradução dos 70. Nos estudos vocês vão ver LXX, a Libra é isso, né? LXX. Então está lá que foram 70 rabinos, né? 70 escribas que traduziram, então, alguns dizem inclusive em 70 dias, eu acho meio difícil, mas há alguns que falam isso, o Antigo Testamento para a língua grega, tá? Inclusive aqui tem os livros apócrifos, então vai ter livro de Jerônimo, vai lá ter o Macabeu, Judite, tá tudo aqui no bojo. Ó, aqui esse aqui é um tijolo, viu? Esse é a Septuaginta, é o Antigo Testamento traduzido para a língua grega. Esse aqui, irmãos, é o Antigo Testamento em língua hebraica. Só que tem um detalhe. Eu estou me confundindo aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui direito. Ah, sim. Tem um detalhe. Vocês sabem que a língua hebraica ela é escrita da direita para a esquerda, que é o contrário da nossa, né? Então é o seguinte, a Bíblia não é assim, é assim, é o contrário, tá? Então vocês vão abrir, ela é o contrário. Abrindo aqui, isso, já começa a enroscar, né? Aí, e ela é lida assim, ao contrário. Então, deixa eu pegar aqui, pronto. Tá aqui, Bereshit. Vai falar dessa também. Esdras aqui está escrito do mesmo jeito? Isso. Gênesis. Tá, não tá Gênesis, é Bereshit. Bereshit é o nome do livro de Gênesis, que nós chamamos de Gênesis, mas no original é Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio, né? Então o livro ele era dado um nome segundo a primeira palavra que aparecia nele. Então Êxodo vai estar lá, Êxodo, saída, né? E outros mais. Então aqui, por exemplo, tá escrito aqui, daqui para cá, tá?
Não, desculpa, é daqui, ó, para cá, é o contrário. Então vocês leem aqui, ó, tá, aí sobe. Né? O nosso seria daqui para cá e daqui assim, não é? Aqui é o contrário. Então pode ver que tem até o título, ó. Bereshit bara Elohim, het haaretz hashamayim. Tá? É o primeiro versículo. Já pega assim, ó, e pode mostrar isso aqui também, por favor, passe ali para a tua mamãe. E desse jeito que é para facilitar a vida dela. Obrigado. Então, meus queridos, o que acontece? Por que eu trouxe essas Bíblias aí no original? Para que... Não, também não. Também não. Também, chateado sim positivo que você fala, nossa, eu preciso ter, porque isso aqui é importante para mim. Agora, claro, que não adianta vocês terem a Bíblia e não terem aí a noção de uma leitura básica, né, para identificar pelo menos a leitura em palavras. Para isso, nós vamos ter no segundo semestre uma proposta de um curso de língua grega, tá bom? Primeiro do grego, depois do hebraico, de língua grega de 4 meses. A proposta é que vocês consigam identificar o alfabeto, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, feta, teta, Nossa, professor, isso parece tudo a mesma coisa. então, mas não é não. Meu Deus do céu. E o que acontece? Então, a proposta é para que vocês conheçam o alfabeto, tá? Os caracteres. Ó, veja bem. Segunda proposta do curso, que vocês conheçam a gramática, pontuação. Olha, a palavra é Jesus aqui. Não, tem não. Achei a palavra Jesus aqui. Jesus não pode ter, é português. Jesus. Então, olha só, não, deve ser o inglês, é alguma coisa. Então, o que acontece? Vocês estão prestando atenção? Segunda proposta, então, é sobre gramática, tá? Como se escreve, pontuação, como que eu formo as palavras, isso aí. Por exemplo, na gramática da língua grega, não existe aquele símbolo de interrogação. O símbolo de interrogação são 2 pontos. Olha que coisa interessante. Então a gente vai aprender todas essas pontuações, formar as palavras. E o terceiro propósito desse curso de 4 mesezinhos apenas é pronúncia. Então, como que eu pronuncio essa palavra? Né? Não é Christos, porque não tem a fonética, não tem o ri, né? Que é o ri, é o CH, a gente traduz, seria Christos, tá? Então, Haris, que é caris, de onde vem a palavra carisma, que também deriva graça, favor imerecido. Então a gente vai trabalhando todas as questões desde a origem. É muito interessante, amados, tá? Então, esse é o propósito, para que vocês tenham contato, né, com os originais. E eu vou pegar dos originais, inclusive, aí vou ler para vocês, e eu vou mostrar que só com os originais nós poderíamos ter essa informação que eu vou trazer para vocês. Tá? Então é por isso que tudo isso são ferramentas importantes para quem quer conhecer um pouco mais a fundo os textos bíblicos e, consequentemente, o significado, a interpretação, a própria hermenêutica, né? A exegese em si. Tudo bem? É interessante, não é? Professor, já vi algumas pessoas, inclusive, falar que tem algum tipo de diferença dos originais para os que a gente lê? Tipo assim, tem coisas que podem ter no original que não tem no nosso? Ah, sim. Sim, no sentido, que sentido, irmã? Não que venha a ponto de distorcer ou deixar de trazer o ensino. Não, a questão assim, sabe, não é que falta. A questão assim, é que quando você pega essas línguas, tanto o grego quanto o hebraico, o português não tem em toda a sua estrutura, em todos os seus termos, todo o verbete, né? Ou seja, todos os termos que tem na língua portuguesa, você não tem termos suficiente para traduzir tudo que traz os termos originais. Então sempre vai ter uma palavra aproximada daquela, porque não existe uma palavra no português para algumas palavras no original, não existe esse termo. Então se traduz de uma forma assim aproximada, entendeu? Que dá a entender mais ou menos aquilo. É por isso que quando se estuda os originais, você tem uma noção muito maior do que o autor quis dizer, do que quando só lê o português. Mas assim, o que está no português não está errado, é que não extrai
a verdade dessa forma tão profunda quanto os originais, que foram usados pelos apóstolos, os profetas, que lá inclusive lá nos originais, é inspirado pelo Espírito, né? Então os termos, os verbos, aquilo tudo é inspirado pelo Espírito Santo, então é palavra de Deus. Os tradutores fizeram um esforço enorme para tentar então transliterar e trazer os sentidos e os significados, mas não dá conta uma versão. É por isso que nós temos muitas versões de Bíblia, né? Nós temos diversas versões de Bíblia, e nós temos inclusive os textos de rodapé que tentam explicar termos, porque existe essa dificuldade da questão cultural. Lembra da maçã? Lembra do galo? E outras questões mais. Então assim, como que a gente sabe de tudo isso? Nós não sabemos. Não tem como, apenas na leitura superficial. É por isso que a Bíblia apenas lida, ela não é suficiente, essa leitura superficial, para que se compreenda essas profundidades, essas verdades profundas da Bíblia Sagrada mesmo, né? Da mensagem de Deus, tá certo? Então é por isso que a gente sempre incentiva, olha, é preciso estudar, é preciso examinar a Bíblia, não é só uma leiturazinha como qualquer outro livro, como um jornal, como uma revista que a gente lê. Não é assim que a gente lida com a Bíblia, tá certo? E aí nós vamos então, hoje, tentar falar para vocês sobre como nós interpretamos as parábolas. Sim? Uma pergunta, professor, por que a Bíblia católica ela tem alguns livros que não tem na nossa? Porque elas foram introduzidas depois. Elas não são, essas são chamadas de pseudo-epígrafes, né? Ou deuterocanônicos, ou seja, um segundo cânon, né? Um segundo, seria uma segunda parte da inspiração bíblica, mas não é. Foi introduzido pela Igreja Católica depois de muitos séculos que já havia fechado a inspiração bíblica, o cânon que a gente chama. Porque assim, eles tiveram na Reforma Protestante 1517, olha só, eu estou falando de 1500 anos depois, né, ou quase 1500 anos depois da Bíblia formada. A Bíblia, ela é reconhecida pela Igreja Universal, todos os livros, porque não foi assim, o livro não veio pronto. Então, tinha lá o Antigo Testamento, que não é, em bibliologia nós vamos aprender isso, tá? Vocês não tiveram ainda, né? Bibliologia, nós vamos aprender todas essas divisões, como que a gente chegou até essa Bíblia da forma que a gente tem aqui. E inclusive nós vamos estudar essa questão, será que tem erro na Bíblia? Será que existe algum erro doutrinário? Será que a Bíblia de fato é inerrante e é infalível? Que a gente diz que são as duas propriedades da Bíblia, né? É inerrante e infalível, doutrinariamente. Mas será que não tem alguns errozinhos de termos e tal? Nós vamos estudar tudo isso, mas só para resumir. Então tinha lá o Antigo Testamento, que na divisão hebraica eram 22 livros, na nossa são 39, mas são os mesmos. É só a forma de dividir que é diferente. E aí o Novo Testamento não tinha. E a igreja, ela surgiu, os evangelhos foram escritos. Mateus escreve um, Marcos escreve outro, Lucas escreve outro, João escreve outro. Aí Paulo escreve uma carta para a igreja lá em Colossos, na cidade de Colossos. Essa carta, ela vai para Colossos, vai para Filipenses, elas são chamadas de cartas circulares, né? Elas vão circulando nas igrejas e tal. Mas não tinha um livro formado do Novo Testamento. Então isso, os líderes da igreja, eles foram nos concílios, conversando, comparando, e tem todo um crivo, né? Tem tem as regras, não é um negócio assim, eu acho que é isso, não, isso aqui parece, não é assim, algo muito minucioso mesmo, até chegar à conclusão que de fato esses livros, eles são inspirados. Aí a gente depois, na bibliologia, na matéria de bibliologia, vai explicar como que eles chegaram a essa conclusão, o que era necessário para um livro ser reconhecido como inspirado. Não vai dar tempo, não é nem a ocasião da hermenêutica, né? Mas bibliologia explica tudo isso aí, tá? Bora lá. Será que ainda tem algum museu a Bíblia original? Não existem mais os manuscritos, que a gente chama, aqueles foram escritos mesmo à mão, Sim. né? Não existe mais? Não, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, não existe mais. Eu já ouvi falar aí, né? Claro que são Não, coisas que as pessoas falam. Não existe os manuscritos. Não existe o que os apóstolos escreveram, o que Lucas escreveu, não existem. O que existem são cópias, né? Que são manuscritos também, mas não são os originais, são cópias dos originais. Aí tem. E aí também bibliologia a gente vai estudar
se elas são dignas de crédito, essas cópias, já que não são os originais, são cópias. Como nós sabemos que essas cópias elas não têm erro? Que quem copiou não copiou e não deixou para trás algum texto ou acrescentou. Então tudo isso a gente vai estudar, tá? A matéria específica para isso aí. Vamos ter 5 ou 6 aulas só sobre todos esses pontos aí. Então lá eu vou explicar, na ocasião, eu vou explicar tudo isso aí. A gente tem, irmãos, é um negócio assim fantástico. Quando a gente estuda a Bíblia, né? A gente fala, nossa, não tem como. É um livro assim, é digno de crédito. Não tem como. Tem provas arqueológicas, científicas, internas, externas. É um negócio fenomenal. Não existe livro no mundo que tenha tantas evidências e tantas fontes e cópias como tem a Bíblia Sagrada. Não tem, não existe. E aí as pessoas querem desacreditar da Bíblia, mas acreditam nos escritos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, do Homero, aí, Ilíada, de Shakespeare, e tantos outros escritos aí, que quando a gente compara com os materiais de prova da Bíblia, eles não chegam nem perto. É coisa assim de milhares de manuscritos de cópias que tem e provas arqueológicas, históricas, registradas da Bíblia, milhares e milhares. E esses outros que eu falei para vocês, uns nem tem. E não tem mais porque o tempo não preservou? Claro, já pensou 2000 anos um papelzinho durar? Entendi. Na verdade não era papelzinho, né? Não. Também nós vamos estudar tudo isso aí, os materiais que foram escritos, a tinta que foi usada, como eles... Irmãos, tudo. Não se preocupe que nós chegamos lá em nome do Senhor Jesus. Agora? Não, nem sei quando. Não é nem nesse ciclo aqui não, né? É a próxima matéria. Pronto. É a próxima matéria. Então, Quando que começa a próxima? Calma, controle a ansiedade. Vamos lá. Antes do neném nascer, acredito eu. Amém. Vamos lá, meus amados. Lê um texto de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Vamos ver como que nós lidamos com a interpretação das parábolas, tá bom? Como que a gente lida aí com a interpretação. Capítulo de número 13, verso de número... Mateus, capítulo 13, verso 24. Antes que eu leia a partir do 24, só segura aí, não leiam não, tá? Só achem aí o 13 e o 24. Porque eu quero falar do 13 e verso 1 em diante. Essa parábola é a primeira parábola que Jesus conta, que é a parábola do semeador. Inclusive, Jesus disse, porque os discípulos perguntaram, Senhor, nos explica aí, porque a gente não entendeu, foi coisa nenhuma, né? Nada de nada. E aí, Jesus disse, se vocês não entendem esta parábola, não vão entender nenhuma outra. Essa parábola do semeador é o princípio do entendimento de todas as outras, porque Jesus está dizendo como começa essa palavra sendo introjetada no coração humano, como que é necessário preparar o coração para receber a palavra de Deus, e as consequências daqueles que ouvem, entra no ouvido e sai pelo outro, né? Deixa que Satanás roube essa semente. Ele vai falar outra ocasião, que a pessoa ouve a palavra, recebe com entusiasmo, com alegria, mas não permanece. Pouco tempo depois se esquece daquela palavra e deixa, né, os caminhos do Senhor. E aquele ainda que ouve a palavra de Deus, mas não tem firmeza, porque quando chega as adversidades da vida, quando chega as tentações, a pessoa também abandona. Então ele vai falar sobre solos que cai a semente, que representam o coração, né? Jesus explica isso. Ele conta a parábola e logo em seguida explica por conta da dúvida ou da pergunta dos discípulos. E aí então ele vai falando sobre a beira do caminho, sobre pedregais e sobre espinhos, né? Então cada um tem essa representação. E ele vai dizer que o quarto solo, que é o coração, é aquele que recebe a palavra e aí dá fruto, produz fruto. Ou seja, que ele de fato, ele recebe a palavra de Deus viva no seu coração e aí vive segundo essa palavra. Então ele explica tudo isso aí. É a básica, nós precisamos entender claramente essa parábola do semeador. Nós vamos estudar agora, tá? Mas eu acredito que depois vocês vão estudar todas as parábolas de Jesus nos 4 evangelhos. 3 eu acho que João não tem, mas vamos lá, verso 24.
E eu trouxe um tesouro para vocês aqui. Aqui, ó, coisa boa. Vou até colocar aqui, ó. Embora está ao contrário ali, mas são compreendendo todas as parábolas de Jesus. Ó, como é fininho. Coisa boa. Livro bom é assim, ó, que para em pé, irmão. Certo? Isso que é livro bom. Então, Mas você trouxe ele para lá, para lá? não, só para dar uma referência para vocês. Então vamos lá. Isso é um presente de aniversário do meu filho, não posso compartilhar assim. Propôs-lhe outra parábola. Todos estão acompanhando aí? Verso 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, no fogo, hein? Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Nós vamos, amados, fazer o exercício daquelas regras que nós aprendemos, que nós discutimos até aqui, tá bom? Bora lá então? Alguém vai ler, observando, né? Calma, não interprete ainda, observe primeiro, tá certo? Faça a leitura, observando então a gramática, cuidado para não pronunciar o que não está escrito, respeite ponto e vírgula, tente absorver todas as informações do termo. Então a nossa leitura é sem pressa, né? De uma forma tranquila, vendo, ouvindo e falando. É uma recomendação que eu dou para vocês quando vocês forem ler a Bíblia. Então leiam em voz alta, porque vocês estão exercitando 3 sentidos aqui, né? A visão, a audição e a fala, né? Não é nem sentido a fala, mas a forma cognitiva. Então sempre observem e prestem atenção na palavra, ouçam o que vocês estão falando, quer dizer, não vocês todos, né? Não só vai ler, mas de quando vocês forem ler. Então ouçam, prestem atenção na palavra, né? Propôs-lhe. O que é uma proposição? Olha só, é uma parábola então. Ele falou do reino dos céus, é semelhante, então é parecido, não é igual, é como. Aí vocês vão lembrando de tudo aquilo que a gente foi discutindo. Então agora a gente vai pôr em prática essas regras, tá bom? Então primeira é observação, gramática, leitura, coisa básica simples, irmãos, né? Então a gente precisa entender todas essas bases para depois tá lá chegando na aplicação, que é a última coisa. E aí depois então da observação, da leitura, nós vamos entender o que Jesus quis dizer para aquele público, não para nós ainda. Então calma nessa ansiedade. O que Deus quer dizer para mim aqui? Não, a gente nem ainda descobriu o que Jesus queria falar com aquele povo. Imagina para nós hoje no século 21, porque para nós não faz muito sentido, ainda mais em São Paulo. Quem conhece plantação de joio e de trigo? Poucas pessoas. Eu sei que muitos tiveram experiência no meio rural e tal, mas poucas pessoas. Esses termos todos, né? E molho, atar em molho, ceifar, então são termos que para nós talvez não seja tão familiar. Alguém pode ler? Eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar a vida de vocês, irmãos. Quem for lendo, leia devagar então, tá? Compassadamente. Você vai lendo e eu vou dando a interpretação, já para ajudar e ganhar tempo. Pode ser? Quem pode ler? Do 24 até o 30, então. Vamos lá. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Tá, então o homem que semeia boa semente é o próprio Jesus e a semente é a própria palavra, né? Pode continuar. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo. O inimigo é o próprio diabo. O inimigo é o próprio diabo, tá? Na interpretação. Volta só um pouquinho e continua. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Tá, o joio aqui são os filhos do reino, né? São os próprios servos de Deus. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Tá, o joio, no caso, representa aí os filhos do maligno, hein?
Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Pode continuar. Respondeu-lhes: Algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Isso. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Tá, eles, só para... os ceifeiros são os próprios anjos que na consumação deste mundo, né, vão colher aí o joio e o trigo, vão colher aí, no caso, lá no reino, lá no final, onde vai estar prestes o reino de Deus ser consumado. E só para a gente completar então, vão ser lançados na fornalha de fogo, que é a própria condenação eterna, né? A própria eternidade sem Deus mesmo, tá? Pode continuar. No mesmo 39? No 30? Isso, até o final. Ajuntai primeiro o joio e atai-os em molho para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Isso. Acabou aí? Acabou. Tá bom. Então, percebe a interpretação que eu dei? Ela é lógica, ela é exata e ela não tem nenhum acréscimo e eu não tirei nada. De onde que eu tirei essa interpretação? Como que eu posso afirmar que essa interpretação é exatamente ela e eu não inventei de alguma maneira, né? Lógico, irmãos, eu estudei muitos livros, eu vi muitos comentaristas, eu busquei no original e aí eu extraí então essa minha interpretação, só que não. É só ler o verso número 36. Eu fui lendo aqui para vocês. O verso número 36 é a explicação dessa parábola. É escrito a explicação da parábola. Ó, claro, não é uma pegadinha. É só para que vocês fiquem alerta em uma questão. Há parábolas que existe a explicação nela na própria Bíblia, que o próprio Jesus deu. Olha só, então se nós lêssemos um pouquinho mais para frente, 6 versículos mais para frente, nós teríamos a explicação desse texto. Sim. Percebe como a nossa preguiça de ler o texto, o livro todo, às vezes a gente perde assim a oportunidade de ter uma compreensão exata da Bíblia, é um negócio fácil, né? Olha só, não precisou nem ler livro, irmãos. Então tem ocasiões que a leitura simples da Bíblia, ela vai interpretar ela mesma sem precisar de todos esses recursos que nós estamos dizendo que é necessário, mas assim, em alguns pontos não, em algumas ocasiões não. Tranquilo, né? Então daqui em diante, quando você lê um texto, procure saber se esse texto tem não só a explicação, mas se tem outro texto que vai contribuir para a explicação desse texto. Professor, uma pergunta. Lá, muitas pessoas no mundo, entre aspas, dizem assim, todos nós somos filhos de Deus. Aqui, nessa palavra, falou sobre os filhos do Maligno, né? Do maligno. O que representa os filhos do maligno? Os filhos malignos são aqueles que não servem a Deus. Então, realmente, porque as pessoas lá fora se doem tanto, dizendo assim, toda a humanidade ela é filho de Deus. Todos são filhos de Deus, né? Então a Bíblia diz em João capítulo 1, inclusive, acho que é verso 11 ou 12, vai dizer que aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram a vida regenerada, esses que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é que existe assim 4 filhos: filhos por criação, filhos por eleição, filhos por adoção e filho por geração. Entendeu? A Bíblia vai falar que tem os filhos. Quem são os filhos de Deus por criação? São os anjos. Sim. Eles na Bíblia são chamados de filhos de Deus, mas no sentido que são criados por Deus. Os filhos por eleição são os judeus. Eles são filhos por eleição. Os filhos por adoção é a igreja. Efésios capítulo 1 está escrito isso. Então nós fomos adotados. Os filhos eleitos eram os judeus. Existe o único filho de Deus, que é o filho por geração, que é o Cristo, que é o único gerado, o unigênito. Então, na verdade, a Bíblia vai falar de 4 filiações diferentes, né? Mas nós somos filhos de Deus no sentido que nós nascemos em Deus, nascemos no Espírito, nascemos de novo. Então, aí nós somos filhos de Deus nesse sentido. Agora, a gente pode chegar para uma pessoa: você não é filho de Deus, você é uma criatura, como dizem aí alguns irmãos que nos chamam de primos. Nem eles têm a ideia da filiação
do povo de Deus, imagina dos outros, não sabe lidar. Mas a Bíblia diz que filho é aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, foi gerado de novo, tá? Mas olha que interessante, que a gente fala muito do mundo, o campo é o mundo. Então o campo a ser semeado não é a igreja, é o mundo. A semente deve ser lançada no mundo. Isso nos fala inclusive da própria evangelização, da propagação do evangelho, né? E assim, quando a gente vai entendendo aqui, os filhos do reino, né, a boa semente, a gente vai entendendo aqui todos os significados do que é semente, o que é o reino, o que é esse maligno, quem é esse inimigo que semeou, né, os homens que dormiram. Então todos esses termos a gente vai entendendo claramente quando a gente observa direito, quando a gente compara, quando a gente vai compreendendo o todo da Bíblia. A gente vai compreendendo melhor, não só lendo isoladamente e tirando aquelas conclusões assim imaginativas, que é a exegese, né? Você coloca, eu fiz a exegese, nem peguei dos originais, mas só peguei do outro texto. E aí é simples aqui, tá certo? Então vamos lá. Continuando nas parábolas, eu vou falar para vocês agora de Lucas, capítulo de número 10. Essa, para encurtar a conversa, eu vou, como é bastante conhecida, né? Eu vou lê-la. Primeiro vou ler, irmãos. Esse é o nosso exercício. Lê quantas vezes? Quantas vezes você quiser. Preste atenção no que eu vou falar agora e veja bem, que diferença dos homens de Deus, que levavam muito a sério a pregação. Ao contrário de muitos de nós, que é tão relapso, né? Às vezes lê lá, busca na memória 2, 3 versículos e vai lá e prega para o povo 50 minutos, 1 hora. Teve um homem de Deus, eu esqueci o nome dele, ele disse assim que antes dele pregar o texto, ele lia 50 vezes aquele texto, lia 50 vezes, compassadamente, absorvendo, prestando atenção, conhecendo cada palavra, 50 vezes o texto. Olha só, nós vamos ler aqui 2 ou 3, tá? Tá bom demais, não tá não? 2 ou 3 vezes, porque eu vou fazer a leitura, observando, vocês acompanhem, embora seja diferente a versão, não tem problema, depois eu volto na leitura e vou dando a interpretação, só para não é pegadinha e não tem outro texto que vai dar a interpretação, tá? Eu vou trazer mesmo a interpretação, e aí sim, eu vou dar a interpretação com base em pesquisas e estudos que eu fiz, lógico, em outras ocasiões, tá? Então vamos lá, a parábola do bom samaritano, muito conhecida. E eis que se levantou um certo doutor da lei, né, advogado, depende aí da versão, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: desci um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Eu acho interessante nessa última parte aqui, que o cara, ele se deu conta do que Jesus estava falando, que ele nem falou assim, foi o samaritano. Porque para o judeu ser comparado com o samaritano, e ainda ser comparado no sentido que ele estava errado e o samaritano fez a vontade de Deus, ele nem chega a falar, foi o samaritano, foi esse que ajudou tal. Então ele já entendeu o que Jesus disse aqui. Então vamos voltar aqui na interpretação agora. Veja bem, bom, então um doutor da lei, um rabi, né, uma pessoa versada na lei,
mesmo, um escriba chegou a Jesus e perguntou sobre a questão de herdar a vida eterna. O que estava escrito, né? Olha só, o que ele precisaria fazer. Bom, Jesus então coloca o quê? O mandamento, né? Amar a Deus, teu próximo e a ti mesmo, não é isso? Então, aqui resume-se, inclusive, em outra ocasião, em Mateus, Jesus vai dizer que isso aqui depende de toda a lei e os profetas, depende disso. Capítulo 22, se não me falha a memória de Mateus, verso 37 até o 39, perguntam para Jesus algo semelhante. Jesus diz, toda a lei e os profetas depende disso, amar a Deus com toda a tua alma, força e entendimento, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Faz isso aqui e está tudo certo. E aí ele quis se justificar, porque ele disse, aí não vai dar, né? Aí Jesus na prática então vai mostrando quem era o próximo dele. Olha só, o que Jesus conta? Agora preste atenção aqui, que havia um caminho entre Jerusalém e Jericó, e havia mesmo. Então Jesus, quando conta parábolas, ele pega aquilo que é do cotidiano das pessoas, não é algo assim, não é uma fábula, certo? Ele não inventa elementos, não, ele pega a mulher fazendo lá um bolo, 3 medidas de farinha, a mulher varrendo a casa e acha a dracma, acende com a lanterna. Então é do dia a dia das pessoas, é daquilo que as pessoas bem conheciam. Então havia um caminho de Jerusalém que descia, de fato era uma descida, até Jericó. Jerusalém é cidade de paz, cidade de Deus, né? Terra da promessa. Jerusalém, terra de paz. Jericó, cidade amaldiçoada. Lembra lá no Antigo Testamento, Jericó foi amaldiçoada? Então olha só, aqui está a representação do ser humano na presença de Deus. Jerusalém, lugar de paz, terra da promessa. A história da humanidade vindo e no longo da história e declinando, descendo para a cidade ou para o lugar amaldiçoado, ou seja, a queda do homem a partir de Adão. Nesse caminho, os salteadores, que representam os demônios, né, e o pecado, assaltam esse homem, deixa ele meio morto, caído naquele local. Vem então aqui o representante maior da religião, que é o sacerdote. Vendo este homem, não faz nada, não socorre, deixa ele lá, passa de largo, é indiferente, é insensível, representa a lei que não podia salvar ninguém. Semelhantemente, o próprio levita, que também é esse representante junto com o sacerdote, ou seja, representa a lei e não pode salvar, e ele fica ali, né, morto ou meio morto. E aí vem quem? O samaritano, que representa o próprio Cristo. Ele vem, pega este homem, ata ali nas suas feridas, que é a consequência então do pecado, causa no homem problemas morais, éticos, espirituais, quase matando mesmo. E aí pega ele, coloca azeite, simboliza agora a graça e a ação do Espírito Santo sobre a vida deste homem. Também derrama vinho, que este homem que foi alcançado agora pela unção e pela presença salvífica do Espírito Santo, ele também recebe alegria. O vinho representa alegria, né? Então lhe cura as feridas, lhe traz alegria, lhe devolve o ânimo de viver. Então este homem é colocado na cavalgadura deste samaritano. Essa cavalgadura, ou seja, esse animal representou o evangelista, que leva esse pecador até a estalagem, que representa a igreja. Chegando na igreja ou na estalagem, esse homem é deixado lá, ou seja, esse pecador foi deixado lá aos cuidados do estalajadeiro, que é o pastor, e recebeu do samaritano, que no caso representa, né, Jesus, 2 dinheiros, que foi as 2 ordenanças que Jesus deixou para a igreja, batismo e santa ceia. Ficou ainda com esse homem um dia, foi embora, ou seja, foi ao céu, e disse: quando voltar eu te recompenso, eu pago. É a recompensa dada a Jesus aos pastores que cuidarem dos feridos, das almas perdidas, que seriam levados então pelos evangelistas até a igreja. Se o pentecostal estivesse vindo, dava glória a Deus. Não é profundo? Não é uma lição assim extraordinária, irmãos? Vocês nunca ouviram ninguém pregar, abordar mais ou menos isso? É mais ou menos isso.
Mas fala a verdade, não é assim algo, uma lição profunda que nós temos nessa parábola? Qual é o problema dessa interpretação? É que ela não tem nada a ver com aquilo que Jesus propôs. Eu acho interessante a reação dos alunos toda vez que eu faço isso. Surpresa. Porque, irmãos, é tão elaborado isso, mas é tão elaborado isso, que você fala assim, como? Como assim, André? O que você fez? Depois, em outra ocasião, até os irmãos ficaram desconfiados. Falaram, agora a gente não acredita mais em você em nada. Mas, irmãos, olha só. Essa interpretação eu não tirei do nada. Ela é uma interpretação alegórica. O que é alegoria? Lembra que nós estudamos que é alegoria? Que há significados em todos os elementos? Sim. Há significado em Jerusalém, em Jericó, no moribundo, no sacerdote, no levita, no vinho, no azeite, no animal, no salajadeiro, no samaritano. Em tudo há um significado, não é? Isso é interpretação alegórica. Não se deve fazer isso com parábolas, porque parábolas não dão margem para isto. Agora, olha como o negócio é elaborado, irmão. Sinceramente, eu não estou sem unção, mas imagina isso no culto. Imagina eu pregando isso no culto, com aquele entusiasmo, com aquela voz de pregador, andando de um lado para o outro, em chamas. Imagina só, com aquela voz assim, e tal. E ainda não fiz a aplicação, que se eu faço a aplicação, aí os irmãos é arrebatado. Imagina, não, é sério, imagina você trazendo todas essas supostas interpretações e significados em uma mensagem. Isso não causa assim, irmão, um entusiasmo? Eles falam, nossa, Deus está falando comigo, que sabedoria de Deus, que revelação, eu li, eu nunca vi isso, é dom de Deus, é um vaso. Não estou brincando, não é assim mais ou menos que a gente trata, irmão? Se trouxesse assim uma mensagem com toda essa elaboração, com todo esse enfeite, e é assim, infelizmente, que as pessoas têm exposto a palavra de Deus, e infelizmente as pessoas têm recebido como palavra de Deus. E o problema é, se não foi Cristo que intencionou essa interpretação, se isso não faz parte da intenção de Cristo, do autor, do escritor, o Espírito Santo não se responsabiliza por este conteúdo. A pessoa pode se emocionar, chorar, ela pode se arrepiar, porque são sensações que nós temos, irmãos, quando ouvimos algumas coisas que nos impressionam, não é? Nós somos esse ser que não é regido apenas pelo racional, e sim pelo emocional também, pelo psicológico. Então nós somos muitas vezes atingidos nessas áreas, e a gente acha que isso valida o que nós estamos ouvindo. Deus falou comigo. Por que Deus falou comigo? Eu fui tocado no coração, eu senti uma alegria muito grande, eu me arrepiei, olha, tem nem pelo no braço, não arrepia. Então a gente vai validando a fala, a voz de Deus por conta de sensações. Verdade. Nós somos assim, e muito mais nós pentecostais somos regidos, nós somos treinados para ser assim, irmãos, para dar vazão. E a pregação boa é essa, quando faz o cara chorar. E pregação que não chora, não é? Pregação que o cara não se arrepia, Deus não falou. Não é mais ou menos assim, amados, que nós vivemos? Infelizmente. E aí, como eu disse, o perigo é esse. O Espírito Santo não se responsabiliza. Pode ser a elaboração que for, pode ser a sabedoria humana que for colocada ali de uma maneira a impressionar os ouvintes, mas se não foi Deus que intencionou aquilo, Ele não se responsabiliza. E aí, não é à toa que nós temos um monte de gente dentro de um monte de igreja, todos os dias ouvindo um monte de coisa e nunca é transformada no caráter, nunca experimenta uma vida abundante na presença de Deus, cheia do Espírito Santo, não experimenta o evangelho pungente, poderoso de Jesus Cristo, nunca essas pessoas experimentam a regeneração profunda e radical, irmãos. Evangelho não é esse negócio que a gente tem presenciado por aí, não. Que pessoas que estão 200 anos em igreja, um monte de gente, pastores, pregadores, professores, tal, suposto profeta, e tem uma vida torta, uma vida que não expressa o evangelho. Por que será? Tem alguma coisa errada? Começa-se sim pela mensagem, pela pregação e pelo conteúdo, porque o Espírito Santo só age na palavra que Ele inspirou e não pelas nossas propostas de pregação. E embora seja esse negócio bem elaborado, isso não surgiu à toa.
essa interpretação alegórica e essa interpretação que eu dei, ela veio lá mais ou menos do ano 400, 500, através de um dos papas, né? Papa Gregório I, se não me falha a memória, tá? Se eu não estou errando aqui na informação, é isso aí. Ou seja, ele foi interpretando alegoricamente todas as passagens. Nesse livro aqui, inclusive, ó, compreendendo todas as palavras, todas as parábolas de Jesus, ele explica, ele traz as interpretações diversas, essas alegóricas, literais, simbólicas, e claro, aí fala, não, essa aqui é a coerente, essa é a correta, tá? Então é muito interessante, isso aqui é uma fonte, irmãos, preciosa, porque vai nos dar todas essas informações, e porque isso não surgiu do nada. Eu não estou tirando aqui de um estudo de ontem, de anteontem, a gente está falando daquilo que foi se construindo ao longo dos séculos, e foi identificado que está errado. Existem heresias desde sempre, irmãos. Não é hoje a igreja no Brasil do século 20, 21 que inventou um monte de coisa. Não é o neopentecostalismo. Não são os doidos modernos. Isso vem lá da época dos apóstolos, onde tinha heréticos, onde tinha gente que distorcia a palavra de Deus. O João combateu contra isso. Paulo, então, nem se fala. Foi veemente nesses homens que distorciam a palavra de Deus, que vinham com fábulas, que vinham com genealogia, com elaborações. Paulo até disse, se afasta dessas pessoas, nem discute nada com essas pessoas, são inimigos da cruz de Cristo, é gente que na verdade é anticristo. Olha só, amados, então percebam que não é brincadeira a gente lidar com a Bíblia, não é fácil também a gente lidar com a Bíblia, não é impossível, é só estudar direitinho, irmãos, é só estudar direitinho. Então você vê um pregador assim trazendo muita elaboração em um texto, desconfia, vê se é aquilo mesmo, vai lá na Bíblia, será que tem coerência? Isso aqui tem imagem para ser interpretado alegoricamente? A aula passada, é por isso que a aula passada eu falei para vocês que existe a linguagem literal, a alegórica, a figurada e a outra, a poética, não é? As linguagens, então a gente tem que ter cuidado. Parábola se interpreta então como parábola, nem de forma literal e nem de forma alegórica e nem de forma poética. É uma parábola. E o que é uma parábola? É uma comparação. Parabole, né? Atirar ao lado. Esse é o significado do termo, inclusive. Parábola. Parábole. Atirar ao lado. Colocar ao lado, né? Ou seja, algo paralelo para comparar. São verdades terrenas para ensinar verdades espirituais. Esse é o significado. Então, algo que é contado paralelamente para ensinar verdades espirituais. E parábola só tem um único ensino, irmãos. Não existe duas interpretações, melhor dizendo, só existe uma interpretação. Então, se alguém contou a parábola, leu e pregou a parábola do bom samaritano, e aí falou, Jesus quer ensinar isso, isso e isso aqui. Aí veio outro e conta e prega a parábola do bom samaritano, e aí diz assim, Jesus quer ensinar isso, isso e isso, diferente do outro, um deles está errado. Ou os dois, não precisa saber. Mas um deles está errado, porque nenhuma parábola de Jesus, sem exceção nenhuma, tem duas interpretações, só existe uma interpretação. Quando Jesus conta uma parábola, ele tinha uma intenção de ensinar uma única verdade, embora ela tenha várias aplicações, tá certo? Por exemplo, resumindo, o que a parábola do bom samaritano Jesus queria ensinar? Amor. Acabou. Só isso. Amor. Você tem que amar. Quem? Teu próximo. Quem é meu próximo? Todo aquele que estiver perto. Lógico, né? Todo aquele que estiver perto de você, necessitado, esse é teu próximo, você deve ajudar. Tem que amar. Amor. Tá, então aí sim, você está pertinho do reino de Deus. E aí ele quis até, pegou porque era um doutor da lei. Então Jesus estava ensinando, o amor te aproxima de Deus. A lei não consegue fazer isso. É básico, é isso o ensino. Irmãos, se nós conseguíssemos numa pregação fazer o outro entender, o ouvinte, que ele precisa amar, nossa, tá ótimo, né? Porque na pregação a gente quer falar um monte de coisa, ensinar um monte de coisa para as pessoas. Já pensou em cada pregação a gente conseguir ensinar de fato o que aquela pregação tem intenção de ensinar e as pessoas absorverem aquilo? Já pensou nessa parábola? Se nós fizermos as pessoas entenderem pelo ensino, pela exposição, que elas devem amar o cunhado, a sogra, a pessoa que a persegue lá no trabalho, o vizinho e etc. Já pensou que revolução que vai ser na vida dessa pessoa?
e das outras, inclusive. Então, assim, a Bíblia, ela é assim, irmãos. Ela é dada como palavra poderosa a ser absorvida naquilo que a pessoa ouve. Tá certo? Uma coisa de cada vez. Uma mensagem de cada vez. Uma verdade de cada vez. Né? Vai sendo se transformando a pessoa aos poucos. Uma mensagem, desde que ela seja certeira, objetiva, que vá na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, que vá discernindo intenções e pensamentos do coração, que vá lá no espírito dessa pessoa, que desnude o coração dessa pessoa, que exponha o pecado dela e mostre o caminho que ela deve tomar. É assim que a palavra de Deus deve ser pregada, exposta, com calma. Uma aula, por exemplo, não se ensina um monte de coisa. Cada encontro nosso, se nós aprendermos, absorvermos e praticarmos uma coisa de cada vez, já pensou? Que revolução? Tem pessoas que não conseguem distorcer até o amor, né? Por exemplo, né? Por exemplo, o homossexual, né? Ele fala assim, Deus é amor. Então, até um homossexual falou para mim, uns dias atrás, falou assim, Deus não é contra o amor. Eu amo a pessoa, então Deus não é contra, é amor. Assim, você só não entende, mas é amor. Então, se é amor, Deus é a favor. Eu só amo e ela me ama. Então, tem pessoas que distorcem o amor, acham que amor sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente fala assim de amor, tem pessoas que conseguem distorcer o amor. Sim. Né? Então, se os crentes conseguem distorcer a palavra de Deus, imagina aqueles que não são, né? Então, é forte. Sim. Vamos para outra parábola? Bora. Vocês estão animados? Lucas, capítulo de número 16. Lucas, amados, ele tem, se não me falha a memória, 13 parábolas que não contém nos outros evangelhos, tá? Lucas, então, é aquele que ele relata mais parábolas do que os outros aí. É tanta parábola aqui, né? O capítulo 15, por exemplo, eu vou, na verdade, trazer a interpretação para vocês do capítulo 16, tá? 2 parábolas que contém no capítulo 16. Mas antes que eu faça isso, o capítulo 15 é interessante que tem uma parábola, não é? Capítulo 15 de Lucas, que é a parábola da dracma perdida, da dracma perdida, né? Tudo perdido, né? Das ovelhas perdidas e do filho perdido. Na verdade, aqui é uma parábola só. E Jesus, ele dá 3 exemplos. Olha que coisa interessante. Uma parábola só. Então, a dracma perdida é um aspecto, né? A ovelha perdida é outro aspecto e o filho perdido é outro aspecto. Mas é uma parábola só que Jesus conta em 3 aspectos diferentes. É muito interessante, muito interessante. Uma delas o povo tinha que entender, né? Não sei não, é uma parábola só. Então, uma parábola só em 3 personagens diferentes. Então, uma delas o povo tinha que entender o que estava escrito. Jesus estava querendo dizer. Pelo menos uma já ia ajudar bastante. Mas a intenção é que nós entendamos a parábola completa, né? O que significa, representa essa dracma, o que representa essa ovelha e o que representa esse filho pródigo. E é interessante que dentro da história do filho pródigo existe o irmão mais velho do filho pródigo, que é descartado, mas ele está lá. E se está lá também há um valor a ser extraído lá, tá? Inclusive uma pregação minha está aqui, ó. O irmão mais velho do filho pródigo. Eu preguei sobre ele, o irmão mais velho. Mas vamos lá, capítulo 16, irmãos. Versos de número 1 ao 13, né? 16, 1. Capítulo 16, Lucas, verso 1 ao 13. Eu não vou ler com vocês, eu espero que vocês leiam em casa, tenham curiosidade, leiam em casa, e que a curiosidade de vocês avance, vocês inclusive estudem essa parábola, tá bom? Tentando compreender aí o que de fato Jesus quis ensinar, mas eu vou dar um resumo aqui, porque essa parábola, ela não é de tão fácil interpretação assim, porque algumas pessoas confundem o que Jesus fala a respeito do mordomo infiel. E aí a gente entendendo a cultura, como que era esse comércio da antiguidade, nos facilita entender inclusive o porquê que o mordomo fez isso. E ele não estava prejudicando o seu patrão, né? Porque na verdade ele abate juros que já era previsto ser abatido, alguns juros que essas pessoas estavam pagando. Então quando ele faz isso, abate os juros, ele não está nem prejudicando o seu patrão. Então esse mordomo é aquele que intermedia, né? É o negociador. Ele nem está prejudicando o seu patrão e ele ainda também está mantendo o lucro do seu patrão e também fazendo o quê?
com que essa pessoa saia desse estado de inadimplência e de dificuldade. É por isso que esse mordomo, ele na verdade é louvado não pela sua infidelidade, sim pela sua prudência. É por isso que Jesus disse que louvou a prudência do mordomo infiel e não a infidelidade do mordomo prudente. Tá certo? Então a gente precisa entender todas essas expressões e o que foi extraído então, essa prudência, mas não uma prudência que leva a eu fazer nada errado, porque quando a gente entende a cultura, né, como se lidava com o comércio e tudo isso aí a gente vai entender que estava embutido juros a mais aí, e aí o mordomo só usou do seu conhecimento inclusive, e aí a gente entende o que Jesus diz, que os filhos das trevas, né, são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha só, por entender todos esses meandros, esses detalhes e saber sair nessas situações aí. Então é muito interessante, Jesus inclusive, ele nos mostra aqui como é importante um conhecimento desta vida, para que a gente lide de uma maneira adequada aqui, de uma forma prudente aqui, né? É por isso que muitas vezes, amados, os filhos das trevas, entre aspas, eles se preparam muito mais para a vida e para aquilo que fazem, e a gente deixa tudo na conta de Jeová, né? Não, Deus vai pelejar por mim. Claro que vai, se não fosse Deus eu estava perdido. Só que tem muitas coisas, irmãos, que cabe a nós, é nossa responsabilidade, e a gente é negligente, né? E a gente joga tudo na conta de Deus, e aí Deus tem que operar sempre milagre, sempre nos socorrer com o extraordinário, enviar anjo até umas horas, porque a gente é tão negligente na nossa responsabilidade humana, e é muito mais fácil transferir tudo para Deus. Fato, não é não? Tudo para Deus. Então eu não estudo, eu não me esforço, eu não economizo, eu não me privo de gastos excessivos, eu não me preocupo com a administração, faço tudo errado e no final, na oração, eu descontar isso aí tudo. Então oro muito e Deus vai dar vitória, vai reverter toda a situação, vai me abençoar, abrir porta de emprego que eu vou ganhar muito, mesmo sem estudar, sem fazer nada, mesmo atropelando aquele lá que estudou pra caramba, é filho das trevas, é filho do diabo, não é dizimista e tal, está lá comigo com os 2 currículos, o currículo do cara lá que ele estudou 200 anos, se preparou, se privou de 5, 6 anos da sua vida de divertimento, de esbanjamento e tudo mais, e eu, negligente, preguiçoso, né, tal, não, mas Jeová é na minha vida, eu sou dizimista, sou ofertante, ora a Deus, sou filho de Deus, a vaga é minha. Não tem uns negócios assim que é falado ou vocês nunca ouviram? Se você é dizimista, fiel, ofertante, ora, está no centro da vontade de Deus, não, você e o filho do diabo numa vaga, é tua vaga, rapaz. Quantas vezes, irmãos, eu não ouvi esse negócio, eu não estou brincando aqui, ou eu estou assim, exagerando muito? Não é mais ou menos essas coisas que a gente ouve aqui e acolá? Então a gente percebe que não é bem assim, e aí as parábolas e a Bíblia vai nos ensinando, tá certo? Algumas verdades aí que as pessoas às vezes não querem escutar. E vai falar inclusive das riquezas, né? Ele vai falar aqui sobre as riquezas injustas, ou seja, a parábola ela tem várias aplicações, um ensino só sobre a prudência, mas várias aplicações. No mesmo capítulo, no 16, versículo de número 19, capítulo 16, verso 19, em diante, né? É o 19 até o 31. Uma parábola muito conhecida, eu estou falando na leitura, não sei na interpretação, mas na leitura é muito conhecida. Está escrito lá, parábola do rico e Lázaro. A Bíblia de vocês tem esse título aí? Sim. Esqueçam o título então. Eu não entendi. Esqueçam esse título então, que não faz parte da inspiração. Isso, mas não faz parte da inspiração, vocês sabem, né? Isso aí foi introduzido depois, falei isso para vocês, eu falei? Não? Você só falou que não era para a gente considerar os títulos. Isso, porque não fazem parte da inspiração, ou seja, o Lucas não escreveu isso. Capítulo, versículos e títulos e subtítulos, eles não fazem parte dos escritos originais. Lá em 1250, mais ou menos, na nossa era aqui, 1250, foram introduzidos capítulos na Bíblia. Não existia capítulos na Bíblia, tá? Escritos mesmo, normal, como qualquer livro. E 300 anos mais tarde, mais ou menos 1550 então, foram introduzidos os versículos na Bíblia, tá? Então tinham só capítulos, depois versículos, para facilitar a localização e tal. E depois esses subtítulos foram introduzidos também à medida que foram traduzindo e fazendo bíblias de estudo aí. Então tudo isso não fazem parte do original. O que eu quero dizer é que às vezes ajuda e às vezes atrapalha, certo? Às vezes enfróia, às vezes não contribui.
Professor, os originais, eles estão em ordem cronológica? Não E como... a nossa Bíblia não está. Não está. Os originais, eles estão da seguinte forma. Não, como está o nosso, sim, o Novo Testamento, por exemplo. O Antigo Testamento eu já não tenho muita certeza, eu preciso buscar essa informação. Viane, me fugiu da mente agora. O Antigo Testamento. Não está porque não é a mesma ordem nossa. Então, se você pegar o hebraico, por exemplo, tem 22 livros que eu falei. O nosso tem, o hebraico, o Antigo Testamento, 22 livros os originais. O nosso tem 39. Lá eles têm 1 e 2 Samuel, um livro. 1 e 2 Reis, um livro. 1 e 2 Crônicas, um livro. Né? Então, eles têm divisões diferentes. E a ordem que está no nosso também não é essa ordem que não é cronológica, ou seja, não é escrito segundo os acontecimentos, né? Os fatos históricos. Então, o Jó, por exemplo, teria que estar lá em Gênesis, porque Jó é contemporâneo de Abraão. Então, se é na ordem cronológica, Jó, ele entra lá no capítulo 11 e 12 de Gênesis, melhor dizendo. Tá? Então, a gente percebe que não tem aí essa cronologia, não. Os originais não tem letra maiúscula, minúscula, não tem essa separação, é totalmente diferente, irmãos, tá? Totalmente diferente. É por isso que não é fácil você, vou estudar língua grega, vou fazer 3, 4 anos de língua grega e vou traduzir a Bíblia. Não é fácil assim, não. A tradução da Bíblia é algo muito complexo. É feito, inclusive, hoje por especialistas. Então, antes, João Ferreira de Almeida, ele foi lá e traduziu. E foi até Ezequiel, depois morreu e deram continuidade. Tem gente que pensa que ele traduziu toda a Bíblia. Não. Traduziu até Ezequiel, de Gênesis a Ezequiel, morreu no meio do caminho. E aí pessoas depois deram continuidade à sua obra. Mas um homem, é por isso que a tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, é uma das piores que nós temos no mundo. Dos termos arcaicos e tudo mais, tá? E aí o que acontece? A gente percebe que os tradutores, eles foram entendendo que eles não davam conta de traduzir um homem só. São traduzidos por equipe. Então, por exemplo, você pega a NVI foi traduzido por uma pessoa especialista na língua hebraica, outro especialista em cultura hebraica e outro na grega, um especialista em arqueologia, um especialista em isso, especialista em história, especialista naquilo. Então, vários especialistas se reuniram para traduzir e eles foram mutuamente se ajudando para chegarem a termos mais aproximados, segundo todas essas informações, todas essas fontes. Então eles foram juntando tudo isso. Como fica melhor? Então esse termo aqui, segundo a arqueologia, contribui nessa informação, a história aqui, o hebraico aqui, o grego aqui, não sei o que e tal. Então todos eles se reuniram. Então são versões melhores, porque são equipes de pessoas, né, de especialistas, melhor dizendo, que fazem isso. Não é um negócio simples, irmão. É muito complexo, né? Então o capítulo de número 16, que eu disse, a partir do verso 9, está aí, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Eu quero trazer para vocês aqui, eu não vou nem dar a interpretação, né, da parábola, e nem vou lê-la. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: possivelmente isso aqui não é uma parábola. Não é uma parábola. Por que não é uma parábola? No verso tanto 19 quanto 20 existe um verbo, que é o verbo haver. Quer dizer, existia. Tá? Olha só, existia. Então Jesus conta como parábola essa história, não é história, tem história com H e história, né? Sem o H. Então ele conta aqui uma história com H, ou seja, algo que de fato existiu, aconteceu. Existia esse homem rico, existia esse outro mendigo, esse homem pobre, inclusive o nome dele, Lázaro, existia sim, e até nós entendemos o porquê o nome dele era Lázaro, porque ele era um homem que tinha lepra. Lázaro quer dizer isso, leproso. O nome Lázaro, havia um leproso, né, conhecido como leproso. Não sabia não. Lázaro, isso, né, quando a gente estava bravo lá no mundo, chama seu Lazarento, era isso. Tá vendo? Então, brincadeiras à parte, então, existia. Jesus ele conta, então, é por isso que essa entre aspas, parábola serve como referência para que a gente entenda qual é a realidade desse mundo espiritual, essa divisão que havia, né, de seio de Abraão,
de abismo e de inferno. Então isso aqui é até base para que a gente entenda como era antes de Jesus, porque depois de Jesus isso muda. Também acho que não falei isso para vocês, que eu acho que é escatologia que a gente vai se aprofundar nisso. Mas havia aqui então o seio de Abraão, um abismo que separava, e aqui havia o inferno, onde o rico foi para o inferno. Então aqui a gente extrai verdade sim, porque não era uma parábola. Porque com parábola você trazer verdades doutrinárias é um pouco complicado, tá certo? Se basear em parábola, porque a gente precisa entender o que Jesus quis dizer primeiro, para depois entender qual é a mensagem. Então doutrina em livros poéticos, em parábolas, é muito complicado você se basear nesses textos para afirmar verdades doutrinárias, eu estou dizendo. Tá? Doutrina geralmente é lá nas epístolas. Então, evangelho a gente não tem muitos relatos como verdades doutrinárias. Tem mensagens verdadeiras, fato, né? Mensagem de Jesus. Espirituais também. Mas assim, doutrina são cartas. Tá? Evangelho a gente interpreta de outra forma, no sentido que a gente entende que ali são relatos sobre a vida, a obra, o ministério de Jesus, sua natureza e sua mensagem para o pecador, no sentido salvífico, né? De relacionamentos e tal. Agora de doutrina, aí a gente vai para as epístolas. Então, a gente precisa entender tudo isso. E aí epístola, a gente também tem a hermenêutica para as epístolas. A gente tem formas diferentes de lidar com isso. A hermenêutica é escatologia, o livro de Apocalipse. Não só Apocalipse. Quando a gente fala de escatologia, a gente fala de Apocalipse, a gente fala de Zacarias, a gente fala de... Oh, Jesus, escapou o outro. Tem outro livro aí do Antigo Testamento, Joel, tem algumas partes lá e tal. Mas não é um livro só, são alguns livros que a gente vai... Daniel, isso, meu irmão, esse aí também, que eu me fugi da mente. Então, alguns livros, que Apocalipse é o principal porque contém ali mais informações, né? E é um livro específico nessa linguagem mesmo, escatológica e profética. Escatologia é uma coisa, profecia é outra. Mas ali reúne as duas coisas. E como que a gente lida também com profecias? Aí eu vou ver com vocês na próxima aula.